Olá, prósperos e prósperas que acompanham o nosso Pode Prosperar. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Nós estamos continuando a nossa série Horizonte Comum da Educação. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre educação ambiental, sustentabilidade na prática, a gestão de resíduos e a educação não formal. Nós temos aqui hoje para conversar conosco a Gláucia Moreira. Eu vou passar aqui agora o currículo dela para a gente poder conhecer ela mais um pouquinho. Ela que é mestre em educação, especialista em educação básica, EJA e cultura afro-brasileira, professora de história e analista de políticas públicas da Prefeitura de BH, ex-gerente de educação ambiental na SLU, ex-diretora e professora de escola da Rede Municipal de BH, colaboradora numa pesquisa sobre urbanização na fronteira amazônica e também coordenou o orçamento participativo na Regional da Pampulha, aqui em BH. Coordenou a formação de professores em educação ambiental na Rede Municipal de BH. Ela é parceira da empresa Veredas da Educação, que faz gestão escolar e educação em tempo integral, e também consultora da Secretaria Municipal de Educação de Carmo do Cajuru, Santa Luzia e João Molevade, e também consultora da rede de ensino e escolas públicas. Ela tem domínio sobre temas de atuação como gestão educacional e gestão de pessoas, protagonismo comunitário e educação integral, formação de professores, trabalha em cooperativas de catadores de material recicláveis e práticas educativas de mulheres em organização socioprodutiva em cooperativa. Ela é uma pessoa que realmente faz a educação prosperar. Muito bom recebê-la aqui, é uma honra, é um prazer enorme ter você para essa conversa. Obrigada. E para essa conversa nós também temos aqui a Dagmar Brandão. Lembram dela do primeiro episódio? Horizonte Comum da Educação, Escolas Vivas? Pois é, ela aceitou meu convite e retornou aqui para nos ajudar nessa conversa elucidadora. Seja muito bem-vinda, Dagmar. Obrigada, boa tarde para vocês dois, e é um prazer estar aqui. Para mim, essa discussão ela é prioritária, ela é essencial. Eu fico feliz de poder participar. Maravilha, é um prazer recebê-las aqui. Eu acho que para começar a gente poderia falar sobre educação ambiental. Contextualize esse tema para a gente, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar falando de um tema que hoje ele é urgente, ele é necessário para a nossa sobrevivência nesse planeta. E educação ambiental, a gente vai tratar de algumas questões mais específicas, que, né, a gente vai estar lidando aí, discutindo um pouco sobre os resíduos sólidos, mas a educação ambiental, de um modo geral, ela vai abarcar todos os processos educativos que envolvam a conscientização em torno da poluição, poluição do solo, das águas, a necessidade de se repensar os territórios, os espaços que nós ocupamos, né? Seja no meio rural, nos centros urbanos, e a educação ambiental ela vai trazer essa reflexão da importância da gente estar convivendo, coexistindo com outros seres vivos. A educação ambiental ela já existe enquanto prática formal nas escolas, né, de um modo geral, nos currículos, de forma transversal, e essa educação ambiental ela possibilita trazer tanto para a comunidade escolar como aqueles que estão no interior das escolas esse processo de construção, né, de espaços de habitar de forma sustentável onde você está vivendo, né? Então, a educação ambiental ela vai abarcar não só a proteção das florestas, das nossas matas, dos nossos biomas. A educação ambiental ela vai estar sempre se referindo especificamente ao seu local, né? A gente já vê isso lá na década de 90 com a discussão da Agenda 21, né? Que a gente
tem uma premissa básica que é agir localmente para que isso possa reverberar globalmente. Então, a educação ambiental ela vem imbuída desse processo de construção de uma vida mais sustentável, de repensar como que eu estou agindo no meu dia a dia, porque tudo faz parte desse processo de construir esses espaços sustentáveis, né? Como que eu lido com o meu lixo, que eu vou condicionar e deixar na minha porta de forma organizada, no horário certo, é a forma como que eu vou reutilizar determinados insumos ou alguns determinados alimentos que eu posso estar reutilizando, redução do consumo, né, esse consumo exacerbado, né, que é apregoado aí o tempo todo pelas mídias, pela televisão, pela rádio. E como que eu vou lidar com isso? Esse é um aprendizado diário. A educação ambiental ela vem nesse propósito. Maravilha, são os 3 R's, né, tão famosos: Sim, reduzir, reciclar e reutilizar. exatamente. Maravilha. E com relação à educação não formal, como que ela se caracteriza nessa gestão de resíduos? Bom, a gente agora vai fazer esse recorte, né, na discussão aí da educação ambiental, onde o tema resíduos sólidos, ela é um tema que ele está no cotidiano nosso, né? E é um tema que ele é complexo, ao mesmo tempo que ele está no nosso dia a dia, ele é complexo no sentido de que a gente tem que estar envolvendo as pessoas têm que estar se mobilizando em torno desse processo. O que, que é você descartar, o que, que é você não consumir, né? Toda essa construção, ela não está apenas dentro, não precisa de estar necessariamente dentro das escolas, ela tem que estar necessariamente dentro das escolas e fora dos muros, né, para fora dos muros das escolas. A educação não formal significa envolver o quê? As famílias desses estudantes, envolver associações comunitárias, envolver ONGs que possam estar tratando dessa questão de forma cotidiana. Banalizar essa discussão de tal forma que as pessoas percebam que elas têm que estar implicadas nessa questão. Para vocês terem uma ideia, nós, no Brasil, a gente produz, em média, 1,2 kg lixo por dia. Então, isso significa, aí, em números reais, hoje, né, em torno de 81 milhões de toneladas de lixo. Né? E boa parte, praticamente 80% desse material, desse resíduo que nós produzimos, está indo para aterro sanitário, né? Então, a população, a sociedade civil, o empresariado precisa estar envolvido nessa discussão de repensar as formas de descarte, de repensar como que esse lixo que a gente, né, define de forma mais científica como resíduo sólido, como que esse resíduo sólido ele pode ser segregado e quantidades menores irem para aterros sanitários. Né? Então, na educação formal, nos processos de mobilização da sociedade para pensar, né, como que ela vai estar revendo, né, os seus hábitos, e são construções diárias. Rever o seu hábito, como é que você vai descartar, como é que você vai reutilizar, entender o que são materiais que potencialmente são recicláveis, essa sociedade, na educação não formal, trazer essas informações, essas pessoas, elas podem constituir novos hábitos e a gente diminuir a emissão de gases, né? O lixo, o resíduo sólido, ele emite gases que são aí
eles estão dentro das discussões das emergências climáticas, né? Que é o que a gente chama de descarbonização. Né? Como que a gente vai descarbonizar? É reduzir, é reutilizar, é reciclar. Agora, para todo esse processo acontecer de forma dinâmica, né, e surpreendente também, é o envolvimento de todo mundo. Não adianta apenas a sociedade civil, o empresariado, o poder público ter o desejo, a vontade política de que todos esses processos ocorram, né, e que essa informação seja levada para as pessoas, de um modo geral. Eu costumava colocar muito isso para os meus estudantes, quando eles falavam assim, não, a gente joga o lixo fora. O que é jogar fora? A gente não joga nada fora. A gente está dentro de um planeta, né, que é um organismo vivo, e, de alguma maneira, aquilo que você está descartando está indo para algum lugar. Né? Ele não está saindo fora do processo territorial desse planeta. Então, a, a educação ela tem que abranger várias pessoas, tem que estar dando as mãos a todas as entidades, né? Sejam elas religiosas, esportivas, porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a presença do resíduo sólido ela está aí, né? Gláucia, e você acredita que essa mobilização está acontecendo? A gente caminhou nesse sentido. Quando você fala, precisamos todos estarmos juntos nessa empreitada, eu acredito nisso. Como que essa mobilização acontece? Você tem experiência de mobilização? Melhorou? Como que está isso? Olha, no Brasil, né, um país de extensão continental, né, a gente pode falar assim, a gente tem várias iniciativas que ocorrem, né, são iniciativas robustas em pequenos municípios e elas são exitosas. Ainda nós precisamos caminhar bastante, né, para esse processo estar mais vigoroso e que essas iniciativas elas sirvam de exemplo para outros espaços. Eu posso citar um exemplo aqui que eu acho muito valoroso, que aconteceu lá em 2008, a Revolução dos Baldinhos. O que foi a Revolução dos Baldinhos lá em Florianópolis? Foi um processo, né, que uma comunidade estava vivendo às margens de um córrego, de forma muito vulnerável, e o material, né, todo resíduo sólido produzido pela comunidade, ou era descartado na beirada do córrego, ou, de alguma maneira, não era coletado devidamente. E isso trouxe para a comunidade uma série de endemias, né? E muitos vetores, né? Escorpiões, baratas, enfim. Então, eu estou dando esse exemplo porque eu acho que ele é essa virada de chave que precisa de acontecer. Então, essa comunidade, né, na grande Florianópolis, né, na região metropolitana, eles fizeram um movimento e viram, né, que lá, como em todo o restante do Brasil, os restos orgânicos, né, resíduo sólido orgânico, era o que estava mais presente. E fizeram um projeto pequeno, né, piloto, para que houvesse a coleta desse material. Esse resíduo orgânico, as pessoas começaram em casa a separar do restante do lixo. Esses resíduos orgânicos, eles eram levados para algumas áreas, né, eles conseguiram construir, né, estabelecer um espaço para que houvesse a compostagem desse resíduo orgânico. A partir da compostagem, eles conseguiram fazer uma horta comunitária que começou a atender a comunidade. Esse processo, ele foi somente das pessoas que estavam ali sofrendo a situação? Não.
houve um envolvimento, quando começou a dar certo, o poder público viu que realmente era algo que estava sendo movimentado pelas pessoas, o poder público começou a ajudar com alguns subsídios de insumos, bombonas, baldinhos, e a escola, né, algumas associações comunitárias, enfim, houve todo um movimento em torno de um processo que mitigou uma situação onde a população estava adoecendo, né? Então, tem dados, inclusive, que realmente um processo onde você envolve um coletivo, né, como um todo, e esse coletivo todo é um desenho, né? O poder público, sociedade civil, instituições, você consegue trazer resultados que são positivos e que são necessários, né, e que são urgentes para a situação que hoje a gente tem, né? Os alertas aí, né, das emergências climáticas, né? Frio excessivo, calor excessivo, chuva excessiva, todos esses processos que a gente está vivendo aí em transição é resultado dessa nossa desse não conhecimento do que a gente está fazendo com esse nosso lixo domiciliar, né? Ele de alguma forma ele tem trazido, ele está contribuindo também, né? Não é só o resíduo sólido que vem poluindo e vem desestabilizando todo o nosso sistema, né? Mas ele contribui de forma muito significativa em torno aí das emissões de gases, né, poluentes, e como que um exemplo como esse nos coloca o desafio de acreditar que a reciclagem é possível, né, de levar isso para os setores também empresariais, que a gente não precisa de matéria-prima virgem. Existem os dados de quanto que a gente recicla no Brasil? Tem, muito pequeno, os índices, né, os números são até assim, vergonhosos, né? Porque você tem 81 milhões de toneladas de resíduo sólido por ano, e desses, em torno de 1, 2% é reciclado. Nossa, é muito pouco. É muito pouco, preocupante, porque existe um potencial. Algumas iniciativas, nós temos aí no Brasil em torno de 13 empresas que geram esse processo que a gente pode até, eu não sei se eu vou estar adiantando, que é a logística reversa, né? Que é um exemplo exitoso. Eu dei um exemplo comunitário, porque eu penso que é importante citar pequenas comunidades e como que o movimento de pessoas pode ressignificar, né, o seu resíduo, ressignificar aquele território, transformar esse território em um espaço sustentável. Mas existem também algumas empresas que elas já são conhecidas por nós, Prolata, por exemplo. Hoje a gente tem 99% de reciclagem das latinhas, né? Então esse processo ele vem lá do início dos anos 2000 até agora, né? Nos últimos 20 anos a gente tem um crescimento significativo. Você não essas indústrias conseguem fazer essa reciclagem sem a busca da matéria-prima virgem, né? Entendi. E é interessante porque quando você fala desse exemplo dos baldinhos, eu vejo como que a sociedade ela tem um papel fundamental nisso, né? De participar como agente. E a gente pode dar até, por exemplo, um exemplo que ficou muito na mídia na época da Copa do Mundo, que enquanto os brasileiros deixavam os estádios com aquela sujeira, aquele negócio bagunçado, os japoneses e outros também europeus, algumas outras culturas, porque isso envolve cultura, recolhiam lixo e tentavam procurar ali
a destinação correta do lixo. Então a gente vê que isso também envolve um pouco a questão cultural. E Dagmar, perguntando para você, como que essa educação não formal pode, junto ou paralelo com a educação formal, contribuir para toda essa situação? Olha, eu penso que se a gente tivesse uma iniciativa de todas as escolas do Brasil reciclarem o seu lixo, a gente já teria uma contribuição muito grande, né? Nós não temos essa definição, a gente não tem isso colocado dentro da educação formal. Mas eu sempre sou mais otimista e esperançosa. Então eu acho que a gente ainda já faz, né? Já tem um movimento dentro das escolas. A gente conhece isoladamente muitos projetos interessantes, projetos que acontecem dentro de uma rede ou dentro de uma escola, que trata o lixo, que recicla o lixo, que tem iniciativas. A gente conheceu aquela iniciativa que é de Santa Luzia, né? Que eles criaram uma forma de reciclar o lixo muito interessante, fazendo uns buracos no muro onde a comunidade já deixa ali o lixo dela, sabe, específico, e aí eles vão agregando, assim, tem no muro lado externo tem a abertura, mas tem aqui o lugar onde eles colocam o lixo. E assim, outras iniciativas, né, que a gente vem, de uma forma geral, vem acontecendo. Glaucia falou dessa importância da mobilização. E eu penso que a escola ela é mobilizadora de uma comunidade. Então, se a escola consegue fazer essa mobilização, trazer essa comunidade pensando em alguns pontos importantes na sustentabilidade, na conservação do planeta, na redução do consumo, né, tudo isso pode impactar de alguma forma aquela comunidade, pode impactar os estudantes. As crianças elas aprendem rápido, né? E uma criança quando aprende, ela leva para os seus pais, ela leva para a comunidade, ela replica essa ação. Então, eu acredito que a escola ela pode muito nesse processo. E a criança é o futuro adulto, né? É a Sim, pessoa que vai levar isso pro resto da vida. sim. E aproveitando, como que fica, qual que é o objetivo dessa política nacional de resíduos sólidos? Com relação à educação ambiental, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem para sacralizar algo que já existe na sociedade, que é a discussão dessa gestão dos resíduos sólidos, né? Quando a gente pensa na educação ambiental para resíduos sólidos, se pensa num processo de construção que a gente já colocou aqui, que é que a gente chama de gestão compartilhada. O que significa isso? Não adianta você ter cooperativas de catadores, você ter processos de recolhimento desse material reciclado, se não houver empresas que também se responsabilizem em processar esse material. É uma discussão que ela vem sendo construída, né? A lei ela demorou em torno de 20 anos para é, ser outorgada. Então, ou seja, 20 anos de movimento, 20 anos e coexistindo, né, com os movimentos de catadores no Brasil. Quando a gente vai olhar aí a história desses trabalhadores informais, autônomos, os processos que foram vivenciados nas cidades, né, esses trabalhadores queriam exatamente isso, essa coparticipação. A sociedade está envolvida, a sociedade entender que o catador é um agente ambiental em potencial, né, em todos os sentidos, mas esse agente ambiental ele precisa também de ter uma sustentação do poder público, né, e de que forma? Garantir que todo esse material que vai ser recolhido,
ele seja realmente encaminhado para as indústrias, seja do papel, do plástico, do vidro, do metal, e que essa empresa realmente faça o processamento desse material e que seja transformado em produtos para o mercado. É isso que a gente chama de economia circular, né? A cadeia, ela não começa e termina apenas no processo de, eu vou destinar esse vidro para o lugar certo. Não, esse vidro quebrado, ele vai para o lugar certo, mas ele tem que ter o caminho. Qual que é o caminho? É uma empresa reciclar esse material, reaproveitá-lo, né? Transformá-lo em uma outra taça, um outro copo e devolver isso para o mercado, sem precisar de estar utilizando outros recursos. É o caso do papel, por exemplo, né? Você tem a celulose aí como a matéria-prima principal. Você não precisa de reflorestar biomas inteiros com eucaliptos para você poder ter o celulose. Você pode ter, sim, extratos, né, de plantios, mas você pode reaproveitar todo esse material para que ele entre novamente no ciclo e ele seja redimensionado e voltar para o mercado, para que as pessoas possam consumir. Então, esse ciclo ele tem que ser robusto, consistente. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem exatamente com esse processo. Todos os municípios precisam de elaborar os seus planos municipais de gestão de resíduos, né? Então, essa discussão é com quem? É o poder público sentado, os empresários e a sociedade civil, as associações comunitárias, comunidades escolares, enfim, todo o processo, né, que a gente pensar, ele tem que estar imbuído desse sentimento de que todos nós precisamos dos outros. Não adianta, essa cadeia não funciona se não houver todos esses atores. Ô, Gláucia, eu sei que você fez a sua dissertação com essa discussão aí dos resíduos sólidos, né? E, e eu fiquei muito tocada no capítulo que você traz a voz das catadoras de materiais recicláveis, né? De uma cooperativa que você pesquisou. Me pareceu que quando elas entram nesse processo todo, né, e você traz uma voz de quem estava buscando algo, buscando um trabalho, buscando a subsistência mesmo, quando elas encontram essa possibilidade na cooperativa, que elas se formam nesse processo. Isso a gente pode considerar de uma educação não formal? Como isso aconteceu? Você podia falar um pouco desse lugar das catadoras? Uhum. Bom, esse processo de organização, especificamente dessa cooperativa, eu tive a oportunidade e a felicidade de estar junto com essas mulheres, né, num processo de construção de um trabalho de pesquisa. O que especificamente as levou para esse processo de trabalho foi a necessidade, a sobrevivência. A maioria mãe solo, ou os chefes de família, enfim. E elas se imbuíram de um processo de trabalho mais urgente, mais imediato. E né, na situação de vulnerabilidade delas, o que era mais imediato? Coletar material reciclável, né? Então, esse material, de alguma maneira, elas faziam de forma muito improvisada, próximo da localidade onde elas estavam morando, e moravam de forma precária, ainda moram, né? Mas, enfim,
o processo de construção e da necessidade de entender como que esse movimento foi se forjando ali, foi dentro dessa necessidade de sobreviver, de garantir o alimento dos filhos, e essa, elas conseguiram entender a partir desse trabalho que o quanto que era necessário o trabalho delas no sentido de diminuir o impacto ambiental de materiais que iam para o lixo, para o aterro, né, para algum lugar, e elas coletavam e começaram a perceber a importância desse papel delas nesse processo, né? Então, é o que o professor Paulo Freire fala, né? Elas construíram um conhecimento a partir de uma necessidade e construíram um conhecimento a partir de coletar esse material e de garantir o sustento para suas famílias. Então, o que elas, como que elas vão se tornar agentes ambientais? Entendendo que ao fazerem isso, né, elas estavam trazendo para o planeta a possibilidade, estou falando numa situação macro, né, porque muitas delas falam isso, falam, olha, quando eu coleto, eu sei que eu estou fazendo um bem para o meu planeta. Então, olha o entendimento global de uma ação local, né, que essa mulher está fazendo ali, e o entendimento de que aquilo é necessário, que aquilo é emergente e que tem que ser valorizado, né? Então, o movimento delas em torno do processo de trabalho, para, inclusive, constituir a cooperativa, né, na região do Barreiro, foi nesse sentido, de trazer sobrevivência, o sustento e também a relevância desse processo de trabalho, né? Então, o movimento que se construiu em torno dessa situação foi para que elas ficassem mais visíveis perante o poder público, perante as pessoas. Então, essa construção ela foi feita na lida ali do processo e da necessidade. Basicamente, elas, né, tratam esse trabalho como um trabalho vital. E ainda hoje há que se valorizar isso ainda, né? Várias situações que elas atravessam ainda de dificuldades de organização, porque todo o processo foi feito de maneira não formal, né? E agora elas estão passando, as cooperativas, elas começam a se formalizar e começam a se constituir empresas onde todo mundo precisa de todo mundo e todo mundo vai estar dividindo todos ali os créditos que elas vão adquirir a partir dessa coleta, né, de materiais recicláveis. Então, a força do movimento, né, dos catadores no Brasil atualmente é muito em torno dessa questão de valorizar o que está sendo feito, de que esse movimento nacional ele se torne efetivamente uma política pública, né? Há uma necessidade de ser uma política pública não vinculada ao poder público, mas uma política pública que respalde e que dê maior valor ao que está sendo feito, né? Então, todos os vínculos que uma cooperativa tem dentro de um município com o poder público, esses vínculos eles precisam ser fortalecidos a partir da valorização mesmo do que elas estão ganhando. Eu falo muito elas porque é um trabalho eminentemente feminino. O trabalho organizado das cooperativas é muito feminino. A gente tem muito catador no Brasil, de um modo geral, informal, que são homens, moradores de rua,
Esse contingente chega em torno de 700 mil no Uau. Brasil inteiro, né? E esse movimento, ele é importante, né? Então, a política nacional, ela vem para favorecer, consolidar e constituir de fato que essas unidades socioprodutivas, né, que são as cooperativas, que elas realmente elas sejam visibilizadas pela sociedade, enfim, pelo poder público, pelo empresariado, E qual que é tá? o papel dessas cooperativas, dessas comunidades, junto da educação não formal, para envolver a sociedade, para de alguma forma trabalhar até mesmo com logística reversa, se existe algum paralelo? Olha, eu vou falar para você, se você fosse entrevistar uma catadora, você ia ficar surpreendido e muito emocionado, sabe? Eu acho que elas trazem, né, na fala, na forma de agir, uma potência muito grande em torno do que elas promovem, na educação não formal, né? Elas se consideram, as catadoras se consideram agentes ambientais, e na verdade são. Então, todo movimento que é colocado para fora ali, né, na cooperativa, é, no entorno onde está o galpão dessa cooperativa, as escolas, associações, a sociedade de modo geral, que estão vendo esse processo de trabalho, essas mulheres, elas colocam a sua voz, colocam o seu trabalho em prol, né, de uma construção de uma sociedade mais sustentável, do ponto de vista de que ali todo aquele material ele potencialmente ele é reciclável. Você não precisa arrasar com o solo, com a água, se você tem ali já um material próprio para você poder produzir o seu produto, né, tendo em vista aí a visão do empresário, né? Então, na política mesmo nacional de resíduos sólidos, existe ali algumas ações, né, que exatamente na construção desses planos municipais de gestão de resíduos, onde o empresariado é chamado o tempo todo para se implicar com a logística reversa, né? Elas recebem algum incentivo financeiro? Sim, recebem, porque o que que acontece? Como que é uma cooperativa de material reciclável? Tem o galpão, subsidiado pelo poder público, que, né, montou toda a estrutura ali para que elas pudessem começar a triar o material. Elas entram com o processo de triagem, com a prensagem desse material, e elas vão negociar. São essas mulheres que saem na busca de empresas e negociam. Claro, né, quando a gente fala buscam, hoje já existem, né, setores aí da indústria que estão abertos para poder comprar todo esse material. Existe um, um atravessador, né? No caso aqui nosso, que estamos em Minas, tem esse atravessador. Essas carretas saem daqui de Minas e vão para São Paulo. A maior parte das indústrias que fazem a reciclagem estão em São Paulo. Então, elas compram todo esse material. Para fazer todo esse processo dentro do galpão, né, que é mesmo assim, é um empenho coletivo, mas tem estações de trabalho, tem o que a gente chama de triagem, né? Porque muitas vezes esse material chega e precisa de tirar o rejeito. O que que é rejeito? É aquilo que não vai ser aproveitado de forma nenhuma. Papel higiênico, guardanapo, fralda, às vezes
pequenos animais que chegam junto com esse material. Então, tudo isso tem que ser triado, o material tem que sair o mais limpo possível daqui, para que ele seja realmente aproveitado. Então, para todo esse processo, existe algumas formas de contrato, né, que são estabelecidas com o poder público municipal para que isso ocorra de forma efetiva, né? E para atrair a mão de obra também para dentro dos galpões, porque uma cooperativa ela funciona da seguinte forma: é, estamos numa fase positiva, os materiais estão com um preço bom no mercado, ótimo, ok, estamos bem. Ah, deu uma baixa, porque tudo isso, todos esses custos são regulados pelo dólar, né? Então, se você tem baixas, altas ou quedas aí, então esse material ele pode estar com um preço bem valorizado ou pode ter uma entre safra. Você sabe qual que é a média de valor que elas conseguem tirar mensalmente? Ah, em torno de R$ 1.300. Em torno de Então, não 1.300. chega nem É ao uma salário média. mínimo. Não chega, ainda não chega. Houve momentos de grande potencial, né? Teve alguns momentos, antes da pandemia, principalmente, né? Houve aí um boom bem significativo, né? Então chegaram até alguns ganhos mais significativos. Mas, no geral, a média, né, porque o pós-pandemia, ele ainda está reverberando aí nos galpões, né? Então, a gente sabe que é toda uma reestruturação, estava tudo caminhando e você tem uma interrupção, né? Você tem um momento aí é, de, Queda. de queda. Sabe o que é que me faz pensar assim, muito de tudo isso que você está falando? É que é, a gente vive hoje um momento de tanta importância quando se pensa em educação ambiental e sustentabilidade, né? A gente está vendo tudo isso acontecendo, como que o nosso planeta está instável, todas as catástrofes ambientais que têm acontecido. E como que quem é um agente ambiental, como as catadoras, ainda recebe menos no final do mês do que um É, salário mínimo. exatamente. Então, qual que é o lugar do poder público nessa história, né? Como poderia ser incentivado que a gente tivesse um número muito maior do que o que a gente tem hoje de cooperativas, né, de reciclagem? Como que a gente poderia, de fato, eu estou falando, mas eu penso no poder público mesmo, né? Como que o governo, de alguma forma, podia incentivar para que isso pudesse ser mais eficiente, né, e pudesse garantir, pelo menos tirar do nível de miserabilidade as pessoas que hoje são agentes ambientais. Isso é possível? Não é? Como que é isso hoje? Olha, eu vou acrescentar, não é só o poder público, não. O empresariado, né? Sim. Nós temos no Brasil, né, indústrias que não captam captam, né, esses insumos para suas produções. Então tem que ter uma implicação do empresariado, do poder público, porque é aquilo que eu falei, é uma cadeia. É A gestão, verdade que o Brasil importa material reciclado? sim, sim, é o material limpo, né? Vamos dizer assim, que vem e ele é mais barato, para vocês terem uma ideia. Então, tem uma questão aí, né, que é um grande nó, né? Isso recentemente se tornou discussão para que fosse desmobilizado esse processo. Para quê? Para fortalecer o que a gente já tem no país, né? A gente tem aí 700 mil catadores,
né? E a grande maioria é informal, mas eles estão atuantes, estão atuando e eles precisam ser vistos como realmente agentes ambientais, né? Então, tem uma discussão aí de proibição desse processo. Eu sei que isso está em andamento. Eu não teria. Mas precisaria de um investimento também, né? Porque esses catadores que agem de maneira informal precisaria de uma orientação. Sim, sim. As cooperativas, quando tem esse processo de organização, né, o poder público, ele favorece, né, favorece essa formação e capacitação constante. As cooperativas, elas são muito, é muito temporário, né? Justamente porque em várias situações essas trabalhadoras elas acabam não recebendo o suficiente da forma que imaginavam, porque e a cooperativa tem que ter esse entendimento, né? De que ali está todo mundo recebendo da mesma forma e todo mundo precisa estar trabalhando de forma efetiva para garantir que esse rateio ele seja significativo no final do mês. Então, os investimentos eles precisam de estar fortalecidos. Esse impedimento de chegada de material reciclado de outros lugares, isso aí já é um grande avanço para o fortalecimento dessas trabalhadoras e trabalhadores. E deixa eu te perguntar, eu estava prestando atenção em tudo que você falou e me veio algumas dúvidas, porque eu já morei em dois condomínios diferentes. Um deles tinha coleta seletiva, né, com política do condomínio, e essa coleta era destinada ao caminhão da prefeitura que passava lá regularmente. Hoje eu moro em outro condomínio que não faz essa destinação, embora os moradores se organizam, fazem a seleção. Só que no final demora tanto para passar a coleta seletiva que eles acabam descartando junto com o resíduo normal. Então, como que a gente conseguiria educar a sociedade nesse sentido? Como que a gente conseguiria criar mais conscientização não só da população destinar, mas também da questão de um poder público atuante para fortalecer essas políticas públicas, por assim dizer. Samuel, o que eu penso é que ainda não é universal, né? A coleta seletiva, ela ainda não está universalizada, e não é só aqui na nossa cidade, é em todos, praticamente no Brasil inteiro, né? A gente tem um avanço, interessante em Curitiba, mas é como eu falei, né? Tem que ter todo o movimento, um engajamento aí para que esses resíduos realmente tenham um direcionamento que chegue no seu objetivo, né? Que realmente ele seja reciclado e retorne para o mercado. Hoje a gente ainda não tem toda essa circularidade, todo esse processo de atendimento, né? Por exemplo, a coleta seletiva, ela ainda não é significativa na cidade. Existe um esforço, mas não é tão ainda significativa, de forma a colocar assim, puxa, nossa, a cidade ela está toda movimentada, as pessoas estão antenadas para a questão de que esse vidro, esse plástico, né? Hoje a gente tem uma questão muito séria em relação ao plástico, né? A gente acha que todo plástico é reciclado e nem todo plástico é reciclável. Então aí, olha para você ver a responsabilidade do empresariado em relação a isso, né? Você coloca um monte de embalagem de bolo numa padaria, as pessoas chegam no final de semana, vão lá e compram aquele tanto de frango assado, de bolo, e aquele material, ele é todo descartado no lixo, ele não é reciclado. Ele tem um nível um nível químico que impede a reciclagem dele.
Então, ele vai para o destino final, que é terrível, que é o aterro sanitário. Então, todo esse processo ele tem que estar implicado com o poder público e o empresariado. Interessante. Eu pergunto porque existe uma cidade japonesa, Kamikatsu, que eles têm, né, eles podem dizer que eles reutilizam, reciclam praticamente 95%. Na verdade, é mais de 95%. E o lixo que você chama de resíduos, que é aquilo que não dá para aproveitar, ele ainda é destinado para um lugar onde ele é incinerado. E essa energia que é adquirida com a incineração, ela ainda é destinada a um ambiente onde os idosos fazem uso de alguns equipamentos eletrônicos, que é de bem comum. Então é interessante. E vendo um pouco como é que eles funcionam, o próprio governo, né, a prefeitura da cidade, entrega um livrinho para as famílias, todas as casas receberam, falando sobre o que é o quê. Então, assim, onde que vai pilha, onde que vai plástico, que tipo de Isso. plástico. Então, é uma educação que tem a intervenção do poder público e que vai realmente na casa das pessoas. E claro que isso não foi de um dia para o outro. É, Teve uma conscientização ao longo de um tempo, sim. né? Eu mesmo, dentro da minha escola, tive várias políticas ali, né, que a escola adotou para me ensinar a separar, mas a gente não vê que isso continua, como você falou, nas empresas, né, nas faculdades, falta uma mobilização. Agora, com certeza, essa cidade japonesa é bem pequena. E com certeza o lixo incinerado é bem reduzido, porque a incineração ela também contribui para processos aí poluentes bem graves. Então, assim, adotar alguns modelos é um pouco temeroso no sentido assim, é, claro, né, que hoje as iniciativas que tem no Brasil, elas procuram mitigar, né? Elas não vão encerrar com tudo, porque, como eu falei, no país, né, a gente tem também as desigualdades regionais, né? Tem outras prioridades, essas políticas públicas ainda, elas não estão tão antenadas nesse processo, mas quando eu falo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem para instaurar no país uma mudança de fato, né, um movimento de fato em torno, né, dos resíduos sólidos, é o momento, esse é o momento. Hoje é a pegada, é você entender que tem que estar implicado com todos, né? Tem situações aqui no país, por exemplo, cidades menores, que existe a reciclagem e ela é um sucesso. Você vai ver uma cidade pequena, próxima de indústrias que realmente pegam esses insumos, reciclam e voltam para o mercado, fazem essa circularidade, entendeu? Por exemplo, tem aterros, a gente ainda não tem um conjunto de aterros sanitários em Minas Gerais, o melhor exemplo, né? Minas Gerais, que é onde você tem o maior número de municípios, você ainda não tem dentro do Estado um conjunto de aterro sanitário que realmente atenda, né? E esses aterros, né, eles estão aí com uma preocupação, né? Qual que é o nível, a sobrevida deles, né? Belo Horizonte teve um aterro que sobreviveu 30 anos, né? Então, ele hoje ele já está esgotado, né? Existem uma série eh, de situações, né, que foram construídas para ver se é possível captar o biogás. O chorume, ele tem um tratamento. Esse tratamento, ele é por muitas décadas, não é assim de uma hora para outra, né? Todo o processo aí de você tirar esse chorume de um aterro esgotado, esse chorume, ele leva muitos anos para ser é, totalmente retirado, né? Porque as formas de decomposição que estão ali,
né? Elas são diferenciadas, né? Uma sacola plástica, ela vai existir ali 500 anos, né? Mas, em contrapartida, você tem o papel que já está dissolvido, né? É um exemplo, assim, só para entender. Então, assim, esses modelos, eles são muito bacanas, mas ele está lá, né? No Japão. Aqui a gente tem outras questões, né? Que inclusive envolve a produção, né? A valorização desses agentes ambientais que também estão contribuindo para trazer, alertar a comunidade no seguinte: olha, nós precisamos reduzir também o consumo. A gente precisa diminuir, né, o número de. Às vezes você compra uma coisa que não vai ter utilidade nenhuma, mas é um apelo, né, um apelo do mercado, é um apelo aí que a gente vê o tempo todo nas redes, nas mídias sociais. Então, tem uma série uma construção, né? Então, eu acho que quando a gente fala em termos de Brasil, a gente tem que entender que nós estamos num país que ele está desenvolvido, existem políticas, e existe um fortalecimento dessas políticas no âmbito da educação ambiental, né? Essa política nacional da educação ambiental, ela existe, ela foi reestruturada lá na década de 90, ela tem vários pontos que é importante, né, que trata o cuidado com o bioma, o cuidado com a cidade, com o solo, com a água, com o resíduo sólido, né? Então, essa política ela amplia isso e ela pode estar sendo colocada na educação formal e na educação não formal, né? Então, ela tem uma importância, mas nós temos uma outra construção, né? Eu penso que a gente tem uma outra construção. Maravilha. É um prazer conversar com você. Estamos chegando ao final. Se você quiser fazer as suas considerações, pode fazer, olhando para a câmera, direto para os nossos telespectadores. Samuel, posso falar uma palavrinha antes da Com Gláucia? certeza, eu ia falar também que você é a próxima Eu acho para que, fazer as acho suas que ela que tem que considerações. terminar, né? Eu preciso falar primeiro. É, dizer, né, que o Instituto Social Prosperar, ele acredita muito na educação, aposta muito na educação e aposta nas pessoas. Então, esse tema é um tema muito, muito, muito importante, muito caro para nós, o Instituto Prosperar. E a gente deseja muito construir esse plano municipal do meio ambiente para todos os municípios. A gente se dispõe a esse trabalho, a gente quer contar com a sua colaboração nesse sentido. E para nós é importante, né, a sustentabilidade do planeta, cuidar desse planeta e manter esse planeta vivo é fundamental. Com Só isso. certeza. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando de um tema, né, que é tão necessário, tão importante hoje para a nossa existência nesse planeta, né? Eu gosto muito de citar o Ailton Krenak. Ele fala que a gente está colocando em xeque a nossa existência. Ao falar isso, ele coloca o seguinte: nós podemos deixar de existir, o planeta não. Então, eu penso que a gente tem que estar refletindo, estar tendo mais consciência sobre o que a gente vem fazendo em relação ao consumo, em relação ao descarte, observar um pouco mais como que isso está no dia a dia da nossa existência, né? E que a gente possa pisar com mais suavidade nesse organismo vivo que é o planeta Terra. Obrigada. Com certeza. Eu agradeço novamente a sua participação, agradeço a Dagmar também por essa conversa maravilhosa que nós tivemos sobre um tema que, como vocês mesmos falaram, é algo realmente de muita importância e que não pode ficar banalizado. E vocês que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado.
Curtam, comentem, compartilham, sigam o nosso canal e não percam os próximos episódios dessa série que está excelente. E lembrem-se, quem prospera, cresce, se desenvolve e muda o ambiente onde está. Então, nós acreditamos que a prosperidade ela é contagiosa. Não tem como você prosperar se o ambiente ao seu redor não mudar. Então, vamos cuidar do nosso planeta, vamos realmente lidar bem com essas políticas, com o nosso lixo. E nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.